Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, professoras, diretoras, vice-diretoras. Todos bem? Todos em casa, se cuidando? Ótimo! Vamos lá, para frente, conversar mais um pouco. Hoje eu trouxe uma reflexão que é um pouquinho do que a gente já conversou. Lembra que a gente falava de ócio criativo? Pois é, hoje eu trouxe explore sua criatividade. Não é fácil, eu fiquei pensando bastante depois que eu conversei com vocês sobre ócio criativo e fiquei pensando, será que eu consigo transformar, explorar essa minha criatividade e buscar essa criatividade? Como que eu faria isso? Como é que a gente consegue descobrir talentos na gente mesmo? Como é que a gente olha pra gente e identifica esses elementos? Não é fácil, com certeza não é. Eu cheguei à conclusão que a gente precisa explorar o nosso conhecimento. Quanto mais a gente busca informações sobre coisas que nos dão prazer, mais a gente vai descobrindo formas, tentativas de fazer algo semelhante àquilo que a gente gosta de apreciar. Vou dar um exemplo. Se você gosta muito de observar bolos enfeitados, bolos decorados, e você sempre assiste vídeos sobre isso, sempre está olhando revistas sobre isso, você já experimentou decorar um bolo? Você já prestou atenção o quanto você pode criar em cima daquilo? O quanto você pode ter novas ideias? Vou dar outro exemplo. Quando você vê alguém fazendo alguma coisa que você gosta, que você admira, você tem ideias, você pensa assim, ai, se eu fosse fazer, eu ia fazer assim. Ai, se eu soubesse fazer isso, eu ia tentar fazer assim. Eu acho que essas são estratégias para a gente ficar atento no nosso comportamento, na nossa forma de pensar e de se colocar diante dessas situações para a gente começar a explorar. Se você pensa sobre isso, quem sabe você não está descobrindo talentos em você? Ou deixando esse talento quietinho aí, dormindo, adormecido, e podia despertar ele? Pense nisso. Eu fui atrás de criatividade. O que tinha de criatividade, nesse momento, já que a gente pode transformar isso em algo para a nossa vida, não só para o momento da pandemia, mas para a nossa vida. E aí olha coisas que eu encontrei. Eu encontrei imagens pelo mundo de pessoas usando criatividade em cima da situação da pandemia. A primeira foi essa aqui. Alguém conhece esse cartaz? Eu trouxe a fotografia inteira, para contextualizar que é uma pessoa de máscara, então é atual. Esse cartaz ali é o famoso Tio Sam. É um personagem que ele foi criado para representar os Estados Unidos da América. Já ouviram falar? Houve uma época da história dos Estados Unidos que, para recrutar as pessoas, para convidar os adolescentes, os jovens, para se alistarem no exército, foi criado um cartaz, uma campanha publicitária com um cartaz do Tio Sam apontando para as pessoas, assim como nessa imagem ali, e dizendo, eu quero você, I want you in inglês, eu quero você. Ele apontava assim, como está aquela imagem ali. Pois um artista, olha ali, vou ler exatamente a informação que eu tirei lá da fonte de onde eu pesquisei. Fazendo uma edição do cartaz utilizado pelos americanos para recrutar jovens para o exército, um artista colocou uma máscara no Tio Sam e acrescentou a frase I want you to stay home. Em português significa, eu quero que você fique em casa. No cartaz original, a frase era I want you, ou seja, eu quero você. Essa obra está em Barcelona, na Espanha. Olha que criativo! Ele pegou uma ideia pronta, que já dizia eu quero você, colocou o desenho da máscara e completou a informação. Eu quero que você fique em casa. Já que é para dar ordem, muito criativo, Eu achei. Mais uma. Essa chega a ser engraçada, é um grafite. Conhecem esse personagem? Esse personagem é do filme Senhor dos Anéis. E lá na história do Senhor dos Anéis, eles disputam o poder que um anel possui. Então o dono desse anel
vai absorver esses poderes, tem todo esse poder. E eles chamam o anel de meu precioso, né? Meu precioso. Cada vez que alguém encontra o anel, fala isso, meu precioso. Muito bem. A pessoa que construiu esse grafite, que idealizou e produziu esse grafite, teve a mesma ideia. Mas olha que elemento que ele pegou como precioso. Um rolo de papel higiênico. A informação da postagem era a seguinte: na Alemanha, um grafite representa o personagem Gollum da série de livros e filmes Senhor dos Anéis, segurando um rolo de papel higiênico e chamando-o de meu precioso em alemão. Por quê? Quem sabe da história, dos sintomas da Covid, um deles é que a gente fica com bastante diarreia. E olha que ideia que ele trouxe. As pessoas começarem a... Tem poder quem tem um rolo de papel higiênico, né? Se sente seguro, se sente poderoso. Muito criativo, colocar uma informação que tinha num filme, num livro, e transformar ela numa coisa atual, contextual, muito significativa. Eu achei muito criativo. Ideia de quem não só tem a arte, né, o talento para o grafite, mas tem o talento de fazer relações. Mais uma. Essa já é o coronavírus transformado numa arte visual, ali, uma arte plástica feita em vidro. Essa está na Inglaterra, né? Em Bristol. O artista Luc Gerran produziu uma escultura de vidro representando o coronavírus. Essa escultura tem o nome Coronavírus Covid-19. A peça tem 23 centímetros e está exposta no estúdio do artista. Bonito, né? Ele tem até uma beleza, olha. Eu achei interessante fazer isso com vidro. Deve ter dado bastante trabalho. Mostra um talento, né? Uma criatividade até de colocar essa transparência nesse elemento que hoje nos parece inimigo. Mais uma. Esse é do artista Lynx Alexander. Ele produziu a própria máscara, aquela máscara que ele está usando ali. Mas junto com a máscara ele usa um acessório, que é a gravata dele. Esse acessório é a gravata que representa, né, como se ela fosse uma manifestação da própria Covid. Né? Então, como se a Covid estivesse assim, ó, no ar, circulando ao nosso redor. E aí ele anda assim, chama atenção na rua demais. E a máscara dele ele usa sempre com esse acessório. Quero chamar atenção, claro, ele é um artista e quer mostrar a sua obra. E ele achou essa forma de expressar. A outra é essa na fachada de um prédio também... não, esse é na Itália, não é na Espanha, na Itália. Se vocês olharem a pintura lá, ela mostra uma pessoa que é da saúde com alguém no colo. Esse alguém no colo é o mapa da Itália. Né? Esse ser que ela segura, que parece que ela está cuidando de uma pessoa, é o mapa da Itália, representa a Itália. Né? Em cima dela tem uma mensagem. A mensagem em italiano está dizendo: a todos vocês, obrigado. E o todos vocês são as pessoas que estão na linha de frente da saúde, né? Que estão lá combatendo a doença, a Covid, e que são todos os trabalhadores da saúde. E aí a ideia de um enfermeiro, talvez, ou uma médica, um médico, abraçando o mapa da Itália, né? E ele está no prédio mesmo de um hospital italiano. Lindo, né? Eu achei isso muito emocionante, pensar assim, vocês estão cuidando da gente, né? Cuidando do nosso país. Achei muito lindo, muito cuidadoso o artista que pensou, né? O artista Franco Rivoli, ele que pensou nessa arte e colocou ela nesse tamanhão, né? Eu deixei ali na foto, quero que vocês olhem, ó, a bandeira e a pessoa lá embaixo sendo carregada com uma cadeira de rodas, ou um carrinho de bebê, mas a dimensão, eu quero que vocês olhem a dimensão. Então, para vocês verem como a arte é muito grande, é enorme mesmo para ser vista por todo mundo da rua. Belo, né? Inspiraram-se? A ideia era inspirar. Então descubram talentos em vocês, sejam criativos. Tá? Língua portuguesa, o estudo da linguagem também é o estudo da criatividade, também é a expressão da criatividade. Quanta mensagem não foi expressa pela ideia criativa de alguém? Então, explorem e descubram o talento de vocês, certo? Essa é a reflexão de hoje. Vamos avançar? Continuando nossa conversa sobre a canção Cio da Terra, eu trouxe aqui as 3 estrofes para a gente olhar para elas em conjunto e relembrar da canção, né? Falava dessa nossa relação
com o trabalho no campo, entendendo que a gente pega o produto da natureza, transforma, trabalha com ele e transforma num elemento da nossa cultura. E que para isso a gente precisa ter todo um respeito, toda uma relação com a terra, uma relação de carinho, de afago, de conhecimento. Então, a letra da canção que a gente identificou, que é a estrutura de um texto poético, trazia toda essa informação. E a gente viu que, como estrutura de texto poético, ela tinha versos, estrofes, palavras repetidas, mas ela agregava um elemento que a torna com a característica de gênero letra de canção, que é a melodia. Então a gente terminou a nossa aula com essa informação registrada. A letra de canção é um texto poético que envolve poesia, melodia e ritmo, certo? Então essa informação é importante para a gente conhecer, para a gente saber que quando a gente está ouvindo uma canção, alguém se dedicou para ela como se dedica para produzir um poema e colocou um elemento a mais, que é a melodia. Tá bom? Ok. Depois de conversar sobre a letra da canção, vamos olhar para elementos dela. Eu gosto sempre de, depois que a gente trabalha um gênero, pensar em algumas palavras que aparecem nesse gênero para trabalhar a nossa escrita também. Então, sempre a leitura acompanhada do entendimento, acompanhada de análise e de escrita. Então, vamos pensar na escrita de 3 palavras: trigo, milagre e propícia. Observando essas 3 palavras, vou deixar elas em destaque: trigo, milagre e propícia. Palavras da nossa canção. Tem algum elemento nelas de escrita que vocês digam, tem uma coisa ali parecida, professora, não sei se é igual. Vocês conseguem analisar? Olhem com calma. Trigo, milagre, propícia. Descobriram? Vou chamar a atenção. Trigo. Quero chamar a atenção para a sílaba tri, para a primeira sílaba. Agora olhem para as 2 palavras e vejam se vocês percebem semelhança. Vamos prestar atenção na segunda. Milagre. Já identificaram? Trigo, milagre. Mais uma. Propícia. Trigo, milagre e propícia. Nós vamos conversar hoje sobre este encontro de 2 consoantes, na verdade, mas uma delas é a letra R. Então, o encontro de uma consoante com a letra R e a combinação com uma vogal para formar sílabas. O encontro de T e R, de G e R e de P e R. Vou ler a sílaba, tá? Tri, gre, pro. Nós vamos prestar atenção nessa escrita para ampliar o nosso cuidado com a escrita dessas palavras daqui para frente. Certo? Como que a gente vai organizar essa aula, então? Nós vamos trabalhar com essas sílabas, entendendo a combinação delas com outras vogais. Certo? Essa sílaba composta por outras vogais para a gente conhecer e exercitar a escrita. Vamos lá. Começando com a sílaba da palavra trigo, nós temos a combinação com as vogais, formando as sílabas tra, tre, tri, tro, tru. É bem importante que nessa hora, quando a professora mostra essas sílabas para vocês, vocês falem, pronunciem aí em casa também. Quando vocês escutam o som e falam, ajuda vocês a memorizar a escrita. T, R e outra vogal. Então vamos de novo, ó. Tra, tre, tri, tro, tru. Ok? Vamos registrar? Hora de registrar. Lá no caderno, data, e vocês só vão fazer como eu organizei ali, ó. Colocar as sílabas numa linha. Bem caprichado. Tempinho para copiar.
Registrado? Então vamos pensar sobre cada uma dessas sílabas. Lembrem, eu quero que vocês leiam sempre. A nossa atividade hoje é uma atividade de leitura para compreensão e escrita. Quem quiser, enquanto lê, tentar escrever as palavras, ótimo, melhor ainda. Não é uma obrigação, mas é um exercício importante. O principal é entender como eu escrevo esse som. Tra, tre, tri, tro e tru. Vamos lá? Pensando só na sílaba tra, T-R-A. Eu trouxe 6 palavras colocando a sílaba em diferentes posições. Vamos analisar? Trator. Está no início da palavra, olhem com calma. Trator. Trato, que é o mesmo que cuidado, trato. No início. Trabalho. No início. Ok? Contrato, no meio da palavra. Contrato. Retrato, no meio da palavra. Sílaba centralizada. Retrato. E outra, no final da palavra. Outra. Certo? Com a vogal E, a sílaba tre. Que palavras eu posso olhar? Eu trago sempre alguns exemplos. Se a gente for pesquisar e se vocês pensarem, muitas outras palavras são possíveis também com essas sílabas, né? Com essas composições. Vamos olhar para a sílaba tre. Inicial, quando ela está no início da palavra. Treco, trena, trevo. No final da palavra. Lustre, pedestre, entre. Sim? Vejam que a gente está compondo com a letra T, a letra R e uma vogal de cada vez. Agora foi com a vogal E. Vamos ver com a vogal I. Tri. Eu tenho trigo no início. Tripé, início também. Trimestre. Todas as 3 no início. Eu tenho atrito, detrito, no meio da palavra. Detrito é o mesmo que lixo. E tricô, tricô no início da palavra. E vocês sabiam que só a palavra tri, ela tem o seu significado? Tri representa 3. E eu também posso usar ela como prefixo. Trigêmeos, trimestre, triplo, 3 vezes, trio, um grupo de 3. Então esse tri, além de ter a combinação do T e do R, também tem um significado de 3, às vezes, né, dependendo da composição da palavra, ok? Vamos tentar agora com a vogal O. Palavra escrita com a sílaba ou que utilize a sílaba tro. Troco, trovão, trocado, todas no início. Encontro, no final da palavra. Petróleo, no meio da palavra. E outro, no final da palavra. Com a sílaba tru, T-R-U, tru. No início da palavra eu tenho truco, truque, truta. No meio da palavra eu tenho instrutor, intruso e retrucar. Identificaram? Muito bem. Conhecendo agora a letra T, a letra R combinadas com uma vogal, formando uma sílaba, vamos fazer uma atividade. Nessa atividade, a gente vai, como a gente já fez outras vezes, fazer um autoditado, ou seja, olhar para a imagem e escrever o nome da imagem, certo? São 3 imagens ali. Eu vou fazer um pedido. Aqueles estudantes que se sentem confortáveis para transformar, não escrever só uma palavra, escrever frase incluindo essa palavra,
Muito bem, melhor ainda, exercício. Exercício de letra maiúscula, de ponto final, de letra cursiva, de ampliação de vocabulário, excelente. Aquele estudante que ainda está precisando de mais um tempinho para construir uma frase, escreve só a palavra. Eu já vou achar um excelente esforço, ok? 3 informações aí, hein? Trator, trigo e trevo. Vamos lá? Tempinho para copiar e já responder. Ok? Eu não vou nem corrigir dessa vez, nós vamos avançar, tá bom? Sílaba agora daquela palavra que a gente viu lá no início, vamos para a sílaba com G, R e a combinação de uma vogal. Então, GR, A, gra, GRE, gre, GRI, gri, GRO, gro, GRU, gru, gra, gre, gri, gro e gru, ok? Olhando para essas palavras, ou melhor, para essas sílabas, vamos registrar. Então, nós vamos dar um tempinho só para colocar essas 5 sílabas aí no caderno. Vamos lá?
vamos para a mesma sequência que a gente fez com a vogal tra, com a vogal não, desculpe, com a sílaba tra, tre, tri, tro e tru. Agora com as mesmas vogais, outras palavras na combinação G, R e uma vogal. Então, palavras que a gente tem aqui. Grato, com a sílaba gra. Grama, grade, alegra, gratidão e sogra. Observem, grato, grama, grade e gratidão, todas começam com a sílaba gra. Alegra, sogra, a sílaba gra no final. Sílaba gre. No início da palavra, grego, greve, grelha. No final da palavra, tigre, vinagre. No meio da palavra, segredo. Ok? Com a sílaba gri. G, R, I. No início, grito, gripe, grilo. E no meio, as palavras lágrima e peregrino. Ok? Sílaba gro. G-R-O. Também tenho no início da palavra grosso e da palavra groselha. Groselha. No final das palavras íntegro, magro, negro, sogro. G-R-O. G-R-U, com a sílaba gru. Que palavras eu tenho? No início eu tenho gruta, grude e grupo. E no meio, agrupar. Olha aqui um exemplo importante para a gente olhar. Da palavra grupo, eu tenho uma palavra derivada, a gente já conversou isso numa aula. Agrupar. Vejam que a palavra grupo deu origem a uma outra palavra e manteve a escrita desta sílaba, gru. Ok? Muito bem. Vamos exercitar? Assim como a gente fez com aquelas 3 imagens lá para T, R, agora nós vamos fazer com as sílabas compostas com o encontro de G e R. Essas são as imagens. Nós vamos ter um tempinho para olhar para elas e escrever o nome. A gente vê grilo, a gente vê grama e a gente vê tigre. Quem consegue ampliar para frases, melhor ainda. Vamos lá? Tempinho.
Agora a gente vai trabalhar com as sílabas formadas pelo encontro de P, R e uma vogal. Lembram que a gente viu lá na palavra propícia da letra da canção? Vamos olhar para elas? Com as sílabas ou com o encontro do P e do R, eu formo as sílabas pra, pre, pri, pro e pru. Confere? Pra, pre, pri, pro, pru. Então, como a gente tem um encontro de consoantes e mais uma vogal, a gente registra no caderno como a gente fez com as anteriores, ok? Tempinho para copiar essas sílabas aí. Ok? Então vamos lá? Que palavras a gente consegue compor com estas sílabas? Vamos olhar para essas palavras. Sílaba pra. Eu posso compor no início da palavra prato, praga, praça e prática. Todas pra. Ainda faltou ali, eu podia ter colocado praia, tem tantas outras, né, que a gente vai lembrando. No final da palavra eu tenho em assopra e compra, certo? Com a sílaba pre, eu também tenho P, o R, o encontro das consoantes, e mais a vogal E, nas seguintes palavras. Posso começar a palavra prego, preço, preto, com essa sílaba. Posso colocar no final de sempre, também no início de prece e no meio de apreço, ok? Com a sílaba pri, P, R, I, o encontro dessas duas consoantes e a vogal I, eu posso formar as palavras primo, primeiro, privado e prisão só no início, ó, colocando a sílaba inicial pri. No meio de oprimido e no meio de comprimido, certo? Vejam que as palavras oprimido têm um som semelhante, mas eu tenho comprimido na palavra seguinte. Com a sílaba pro, P, R, O, eu tenho as palavras problema, produto, prosa, todas iniciadas com pro. Professor, com pro também no início. Eu posso ter comprou, o verbo comprar, né? Conjugado no presente e na primeira pessoa. Eu compro. Com o pro finalizando, última sílaba. E sopro, também última sílaba, pro. E com a combinação da consoante P, R e a vogal U, a gente vai ter a sílaba pru. Com a sílaba pru, eu posso escrever prumo, prudente, prudência, usando ela no início da palavra. E posso colocar imprudente no meio, usando no meio. De novo, um assunto que a gente já conversou aparece nesses exemplos. Olha a palavra prudente e a palavra imprudente. Olha o prefixo in, dando a ideia de contrário, negando a prudência. Quem não é prudente é imprudente, certo? Muito bem, sílaba pru nessas palavras. Vamos para mais um exercício? Nesse exercício, criar frases ou escrever apenas o nome das palavras. Nós temos
prato, ali eu coloquei já com alimento, para dar ideia para quem queira fazer uma frase. Pregos, cuidado para a escrita no plural. E professor. Vamos lá? Um tempinho para elaborar. Vamos agora para uma sílaba que não apareceu em nenhuma palavra das que a gente prestou atenção lá na letra da canção, mas eu trouxe também como desafio. Agora a gente já entendeu que a gente tem o encontro de duas consoantes e uma vogal para formar essas palavras em especial. Eu trouxe a sílaba agora com as sílabas formadas com as consoantes C e R para a gente também fazer um exercício. A gente tem cra, cre, cri, cro, cru. E para a gente avançar nessa atividade, eu quero que vocês registrem essas 5 sílabas no caderno. Vamos lá? Um tempinho para vocês copiarem essas 5 sílabas. Agora que vem o desafio. Como a gente já entendeu essa combinação, eu agora quero que vocês pensem, veja, eu pulei direto para uma nova atividade. Agora você vai tentar escrever as palavras cruz, cravo e microfone. Ou elaborar frases como for melhor, certo? Sem a gente ter pensado em palavras escritas com essas sílabas. Vamos ver se vocês conhecem, conseguem, né? Se vocês enfrentam esse desafio? Tempinho para vocês escrever.
Ok. Espero que vocês tenham conseguido. Na verdade, eu tenho certeza que vocês vão se esforçar para tentar escrever, tentar elaborar essas frases. E a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Prestem atenção nessas palavras, comecem a procurar a leitura delas nos materiais que vocês têm em casa. Identifiquem a escrita, leiam, façam esse esforço e esse exercício. O que a gente aprende aqui precisa ser transformado em atitude, em movimento de vocês também, tá bom? Quero encerrar nossa aula com essa imagem aqui, ó. Deem uma olhada nela. O que faz vocês pensarem? Eu queria que vocês pensassem em quanta coisa vocês devem ter guardado aí de criatividade que precisa ser liberada, solta, explorada. Então, coloca isso para funcionar. Toda essa luz colorida e iluminada que você tem nas tuas ideias, põe para fora, transforma isso em atividade, né? Descubra se você é um excelente escritor, um excelente cantor, um excelente desenhista, um excelente produtor de bolo, enfim, crie, seja feliz com as suas criações, ok? Explore sua criatividade. A gente vai encerrando por aqui, fiquem bem, se cuidando e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!